Jesus é aquele que tem autoridade e poder para curar doentes, enfermos, libertar os cativos e os oprimidos das garras do diabo, do inferno, da cilada satânica. E é sobre essa autoridade, sobre esse poder que Jesus recebeu do Deus Pai e quer dar para mim e para você, que eu quero falar com você hoje para te inspirar, te motivar a usar essa autoridade para abençoar pessoas. Escute, toda autoridade foi concedida a Jesus por Deus Pai. Mateus 28:18, aqui na palavra, afirma que Jesus recebeu toda a autoridade e poder para governar céus, terra, mares e ainda ter autoridade sobre os espíritos demoníacos e sobre o inferno. Não tem demônio que vence Jesus Cristo. E em o nome dele, ele transfere essa autoridade para mim e para você, para que possamos também realizar obras iguais ou maiores dos que aqui ele fez aqui na terra. Em Atos 10:38, afirma que Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo, que Deus o ungiu com o Espírito Santo para ir de cidade em cidade, anunciando o evangelho das boas novas, levando cura para os doentes e libertando os cativos e oprimidos do diabo, de todas as enfermidades e problemas que ele tinha. Assim como Jesus fez isso, ele quer fazer comigo e com você. Ele quer que nós sejamos esse instrumento, esse canal de bênção, que sejamos ungidos pelo Espírito Santo, para que onde nós formos, nós possamos ir em nome de Jesus, levando a libertação para aquelas pessoas que estão oprimidas pelo diabo, aprisionadas pelo diabo, sofrendo por causa do pecado. Em Lucas 9, versículo 1, Jesus dá essa autoridade e poder aos seus discípulos. Depois você lê, ele dá essa autoridade e poder sobre os discípulos para que eles possam expulsar demônios, para que eles possam libertar os cativos e oprimidos do inferno, para que eles possam curar os enfermos. E essa autoridade chegou até mim, até você. Em Marcos 16:17, Jesus dá essa autoridade e poder para os seus 12 e para os demais cristãos que estavam ali com ele antes dele ser elevado ao céu. Ele diz assim: em meu nome, vocês poderão fazer sinais, prodígios, maravilhas e milagres. É poderoso. E é para quem isso? É para os que crê, é para mim, para você. Se você crê, você pode. Se você não crê, comece a crer. E como que se faz para crer? É só você aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, se batizar nas águas. Você pode fazer isso aí na igreja mais próxima da sua casa, que acredita na mesma palavra, a Bíblia Sagrada. Jesus, em Evangelho de Marcos 16, versículo 17, ele dá essa autoridade, ele libera o direito dessa autoridade para mim, para você, que em o nome dele nós precisamos anunciar o Evangelho da salvação, nós precisamos anunciar o Evangelho da paz, impor as mãos sobre os enfermos e declarar eles curados em nome de Jesus, expulsar os demônios para que as pessoas fiquem libertas e levar a paz de espírito àqueles que não têm, em um nome de Jesus. Em Lucas 10:19, Jesus diz assim: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões. Eis que vos dou poder e autoridade, em meu nome vocês vão vencer todas as forças do diabo, todas as forças do inferno serão derrotadas. Isso vai acontecer de forma sobrenatural. Escute, ele nos deu poder e autoridade sobre todas as forças do inferno. Não é parte, é sobre toda. Não é os pedaços. Deus faz por completo. Escute, Jesus nos deu essa autoridade e poder em o nome dele para fazer obras iguais ou maiores do que aquele fez. Iguais ou maiores do que aquele fez. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 12, ele fala assim, ó: eu vos dou autoridade em meu nome
vocês podem fazer sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Em meu nome, vocês podem fazer prodígios, sinais, maravilhas, milagres, curas, libertação. E para que isso tudo aconteça através do nome de Jesus, você precisa estar alicerçado nessa palavra e estar com essa autoridade por direito. Então ele afirma isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, que podemos fazer obras iguais e ainda maiores. Olha que sobrenatural isso. Podemos fazer obras iguais ou maiores. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus salvou, Jesus fez todos esses sinais, prodígios, maravilhas em nome do Pai. E ele nos deu essa mesma autoridade. E assim como ele foi ungido, nós podemos também fazer. Deus já tem feito através de mim, através do meu ministério. Eu estou aqui hoje para te inspirar, para te motivar, que você também pode. Nós somos os escolhidos, a igreja do Senhor Jesus é escolhida para fazer o anúncio do Evangelho, das boas novas, anunciar às pessoas aquilo que o Senhor Jesus já anunciou para nós. Não desista, continue. Tem mais, deixa eu te falar mais. Jesus nos deu essa autoridade, esse poder para fazer obras iguais ou maiores a Ele. Lógico que tudo isso é para glorificar o Deus Pai. Ele não nos daria autoridade, poder para glorificar nós mesmos. Lá no Evangelho de João 14, no versículo 13, ele vai dizer assim: vocês vão fazer obras iguais, maiores, mas para que o meu Pai, o Deus Criador, seja glorificado. Então todo sinal, prodígio, maravilha, milagres, cura, libertação, salvação, que Deus te usar para fazer, você não pode se esquecer que a glória é de Deus, o todo Criador, o Deus Pai. Em Lucas 4,18, Jesus afirma assim: o Espírito Santo de Deus está sobre mim e ele me ungiu para anunciar as boas novas da salvação. Eu quero profetizar que o Espírito Santo de Deus esteja sobre você, para que você também possa continuar anunciando o Evangelho da salvação. Jesus disse assim: eu fui ungido pelo Espírito Santo para proclamar a libertação aos presos pelo inimigo, aos presos pelos demônios, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os cativos e oprimidos do diabo. E Jesus nos deu essa mesma autoridade para que nós possamos estar ungidos pelo Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo habita entre nós, habita em nós, porque ele quer nos usar para anunciar o Evangelho da salvação, para anunciar a libertação dos cativos, a libertação dos oprimidos, né? Dar vista aos cegos e, acima de tudo, pôr em liberdade os oprimidos que não conseguem aceitar Jesus como Salvador. O Espírito Santo é a maior riqueza que nós podemos ter aqui na terra. Proclamar o ano aceitável do Senhor. Essa mesma unção que Jesus recebeu do Deus Pai para que ele pudesse operar esses milagres, eu e você podemos receber. Se você já tem, use. Se você não tem, busque de Deus. Busque do Senhor Jesus essa unção. Busque dele ter essa unção. Deus nos chamou para fazer o anúncio do Evangelho das Boas Novas, cumprir o ide de Jesus. Em Hebreus 13:8 diz, afirma que Deus, Jesus, Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa que Deus não mudou. A palavra afirma que Deus não muda e não mudou. Então ele curava no passado, ele fazia sinais, prodígios, maravilhas no passado, ele fez sinais, prodígios, maravilhas e milagres no passado, e ele continua fazendo nos dias de hoje para aqueles que crêem. Ele faz. Então busque do Senhor essa autoridade para que ele te use poderosamente. E só tem um jeito dele te usar:
Só tem uma forma que ele vai te usar. Só tem um meio dele fazer acontecer. É quando você se colocar como instrumento na mão dele e dizer: em o nome do meu Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu declaro a libertação dos aprisionados, o livramento dos oprimidos, a salvação sobre os perdidos, o batismo para aqueles que se arrependem, a cura sobre os doentes, né? Eu declaro o poder de Deus em nome de Jesus sobre a vida das pessoas. Deus vai te usar, porque Jesus é aquele que cura, que salva, que liberta. Para isso ele veio à terra, para fazer a obra do Pai. Deus te abençoe, graça e paz.